Bom dia, queridos. Bom dia. Você já deu bom dia para o seu próximo, mais próximo aí? Pode tirar até beijinhos em casa. Aqui no retiro do Oficina de Famílias, a gente sempre se surpreende com as surpresas de Deus, com a surpresa do Oficina. E ontem à noite, que festa maravilhosa, né? Eu fiquei assim, momentos de êxtase mesmo, vendo a apresentação, vendo vocês dançando. Eu fiquei imaginando onde vocês arrumam tempo para fazer aquelas aulas de dança, movimento sexy, uma coisa celestial, Eu fiquei olhando os irmãos, que bênção. Fiquei imaginando os meus primórdios na era cenozoica da igreja evangélica aqui no Brasil. Todo mundo seria queimado, seria destruído. Essa igreja é uma bênção, aleluia. Mas fiquei muito feliz, que experiência legal, né? A gente se alegrar na presença do Senhor, com os irmãos, com o carinho de vocês, é algo assim, são flashes, como eu costumo dizer, são flashes da eternidade. Esses momentos de comunhão vão ficar marcados na nossa eternidade para sempre. Glória a Deus pela vida do Oficina de Família, glória a Deus pela vida de vocês, e com certeza o Senhor vai continuar operando, fazendo maravilhas na vida da gente. Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 119, vai ser nosso texto principal. Vocês vão decorar hoje o Salmo 119. Piada de crente velho, porque é o maior salmo da Bíblia, né? Os mais novos continuaram sem entender nada. Depois você vai ler o salmo, você vai entender o que eu estou falando. Vamos falar com o Senhor, vamos orar, e aí a gente começa a trilogia. Senhor, que alegria, Senhor, a gente começar o dia na Tua presença, Senhor, Te elogiando, louvando o Teu nome. Obrigado porque tudo aqui nos remete ao Senhor, essa criação aqui à nossa volta remete ao Senhor. Obrigado porque cada abraço, cada desejo de bom dia, nós nos lembramos da Tua graça, da Tua misericórdia, Pai. Muito obrigado. Obrigado pela vida do pastor Roberto, que nos abençoou ontem com a exposição da Tua palavra, Senhor. Tem misericórdia da minha vida hoje, Senhor, e abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa os Teus filhos, abençoa os nossos casamentos, Pai. Renova-nos, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando o Roberto falou o tema do retiro, né, a aliança, eu fiquei imaginando o que eu vou falar sobre aliança. A pessoa mais indicada para falar sobre isso seria o Robson Vargas, né? Ele entende de alianças, né? Robson, Beth, aliança. Aí eu pensei, né? Comecei a pensar no Senhor dos Anéis, né? Essa produção hollywoodiana, o Senhor dos Anéis, e eu fiquei tentando fazer uma conexão dos assuntos. E aí no Senhor dos Anéis, naquele filme que desculpa quem gostou, eu achei chatérrimo, não tem tiro de metralhadora, não tem nada, deve haver um escondido, né? Enfim. Naquela produção hollywoodiana, o precioso era o que? Era o anel. Todo mundo correndo atrás do anel, daquela coisa, daquele objeto. E nos filmes dos nossos casamentos, no filme real dos nossos casamentos, o precioso não é o anel. O precioso é a gente correr atrás do Senhor dos Anéis. Se nós não estivermos com um relacionamento íntimo, muito próximo do Senhor dos Anéis, não adianta, essa aliança não vai ter poder, esse anel que a gente carrega não vai conseguir sustentar as promessas, os pactos, o compromisso que a gente assumiu com o outro. Então, precioso é o Senhor das nossas alianças. A gente tem que estar perto, é dele que a gente tem que fazer de tudo para não perder. Eu lembro de alguma coisa no filme que as pessoas ficavam desesperadas quando perdiam o anel, quando alguém pegava o anel e saía. E é esse desespero que a gente tem que ter enquanto casados, se a gente perder de vista, perder o foco, perder o Senhor dos Anéis de perto. Então, quem deseja ter uma aliança forte, inabalável no seu casamento, tem que ser parceiro íntimo do Senhor dos Anéis, do Senhor das nossas alianças, que é Jesus Cristo.
Então vamos lembrar, biblicamente falando, o casamento é uma instituição criada por Deus, não é uma invenção da nossa sociedade, não é uma invenção antropológica. Casamento, se você for olhar no Gênesis da história da humanidade, casamento é uma instituição criada por Deus, um decreto, uma vontade decretiva. Deus estabeleceu, Deus fez homem e mulher para isso. É uma instituição criada pelo Senhor das Alianças. Deus criou o casamento para ser um pacto, um compromisso baseado numa promessa pública. É por isso que você chamou padrinhos e madrinhas para o seu casamento. Ele é um compromisso público, ele tem uma repercussão pública. Tudo o que acontece no ambiente privado da sua casa, no seu casamento, tem um desdobramento público. A alegria no seu relacionamento com o seu cônjuge vai ter repercussão na vida das pessoas que amam vocês. E os problemas que vocês estiverem passando e enfrentando também vai repercutir na vida das pessoas que amam vocês. Então é um compromisso público. Eu falo com Deus, falo com o meu cônjuge na presença de várias pessoas. Na legislação brasileira, o casamento é apenas um contrato que pode ser desfeito. Diante do Senhor dos Anéis, o casamento deve durar para sempre. Por quê? Deus criou o casamento para ser uma metáfora do relacionamento dele com a gente, de Cristo com a sua igreja. O homem representando Cristo, a mulher representando a igreja, e na mente e no coração do Senhor é inconcebível a separação de alguém que está em aliança com Ele. Então o casamento é para ser um relacionamento no coração de Deus, um relacionamento para sempre. É isso que a Bíblia nos revela desde o início. Ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança, mas aí essa criatura decidiu romper a aliança que tinha com o seu Criador. O ser humano decidiu viver a sua vida achando que ele seria o Senhor. E na verdade acabou se tornando escravo dos seus desejos monstruosamente egoístas. É isso que aconteceu na história da humanidade. A gente passou a ter sérios problemas com o nosso próprio, para administrar as nossas próprias emoções, nossos próprios afetos. Passamos a ter problema na administração do nosso relacionamento com o próximo, porque somos egoístas em estado pleno. Então dois egoístas têm uma dificuldade tremenda, universal de viverem juntos. E passamos a ter uma dificuldade tremenda de nos relacionarmos com a criação. Toda vez que a gente começa a se relacionar com a criação, a gente destrói, a gente explora, a gente depreda. Então a gente começou a ter problemas sérios de relacionamento. Por quê? Nos tornamos escravos do nosso próprio egoísmo. Mas o Senhor das Alianças não permitiu que esse acidente de percurso desse PT, né? Desse perda total. Não podia deixar. Perdi uma oportunidade dessa, né, Senhor? Então Deus não deixou dar PT, aleluia, lá baixou. Hoje não tem ninguém nascendo na mãozinha assim, não, né? Os mosquitos foram todos repreendidos. Por isso mesmo que Deus, o próprio Criador, providenciou a reconciliação, providenciou a restauração dessa aliança. O próprio Deus assume a nossa humanidade, paga o preço necessário para a restauração desse pacto rompido no Éden. É por isso Jesus afirmou: eu vou derramar meu sangue em favor de muitos, vou derramar meu sangue em favor dos meus amigos. Sangue de uma nova aliança de Deus com os seres humanos, uma aliança agora perfeita, eterna, inabalável, que não vai sofrer mais nenhum tipo de ruptura. E aí, meus irmãos, só Jesus nos salva dos nossos maus caminhos, só Jesus nos salva das nossas confusões, das nossas distorções, dos nossos egoísmos e das nossas incoerências. Como o ser humano é uma criatura sem Jesus incoerente. E aí Jesus nos salva, nos redime, nos redireciona nossas emoções, nossos afetos e consequentemente nossos casamentos. Logo, o segredo de uma aliança sólida, de um relacionamento saudável, de um casamento saudável, é estar intimamente ligado a Jesus Cristo. Jesus é o centro de equilíbrio do universo, guarde isso. Só Jesus Cristo é o centro de equilíbrio do universo. Logo, qualquer coisa que não esteja associada a Jesus Cristo está em desequilíbrio. Qualquer coisa, qualquer setor da tua vida que não tenha Jesus no centro, está em desequilíbrio. Você olha para a nossa sociedade, qualquer setor da nossa sociedade que não está em pleno, que não tem Cristo, está em desequilíbrio. Por melhores que sejam as intenções, não consegue, o ser humano não consegue. Independente da ideologia política, não tem Jesus, não tem equilíbrio, é distorção, é frustração, é tragédia.
Então, nada mais importante em nossa existência do que ser amigo íntimo de Jesus Cristo. É de Jesus a frase que não é bom que um homem viva só. É ali, a Trindade, ali no início da história da humanidade, falando, não é bom que o homem viva só. Farei para ele uma companheira, uma auxiliadora, ontem o pastor Roberto falou, essa auxiliadora no sentido da mesma função do Espírito Santo. Vou fazer para ele uma auxiliadora, uma pessoa que seja 10, uma pessoa que faça essa criatura aqui dar certo. Mesmo Deus olhando o homem, antes da queda, antes de ter problema, ele olha o homem, fala que é bom, mas fala o seguinte, vou fazer para ele alguém que faça ele dar certo. Essa é a glória da mulher, né? É fazer o homem ser uma criatura que dê certo. Uma auxiliadora idônea, e deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Esse é o casamento que Deus reconhece. Macho, fêmea, se unindo, se tornando uma só carne para a glória dele. Então o segredo é a gente permanecer ligado intimamente a Cristo. Então sempre que um casal me procura com algum problema matrimonial de relacionamento, a primeira pergunta que eu faço é: como que está a sua relação com Cristo? Onde o pastor Roberto falou, tudo problema de comunicação e de espiritualidade. Se eu estiver bem com Jesus Cristo, se eu estiver bem com a minha devoção, na minha devocional, no meu relacionamento com o meu Deus, eu vou estar bem com a minha esposa, com o nosso cônjuge, eu vou estar bem com todos os outros círculos de relacionamento. Agora, se eu não estiver bem com Cristo, a primeira pessoa a descobrir isso é o nosso cônjuge. Então a primeira pergunta que eu faço, chega lá reclamando disso, daquilo, fígado na mão, né? Ninguém leva uma picanha para o pastor, só leva fígado. Eu não gosto de fígado, não precisa levar fígado, deixa em casa. Então a primeira coisa que eu pergunto é isso. E aí a gente precisa se fazer essa pergunta: como manter esse contato com Cristo? Como manter essa relação saudável com Jesus Cristo? Como manter diariamente um relacionamento de amizade, de intimidade com o Senhor das nossas alianças, com o Senhor dos nossos casamentos? Então a gente precisa ter essa pergunta batendo no nosso coração e a gente precisa ter a resposta para essa pergunta. E aí é engraçado que muitos escritores escrevem diversos livros sobre vários assuntos relacionados a casamento, né? Livro ensinando a administrar a vida financeira, livro ensinando a administrar a vida sexual, né? Faça aqui, levante aqui, mexe ali. Livro ensinando a administrar relacionamento com sogro, com filhos, com enteado, com bichinho. Tem livro ensinando tudo. E qual é a fonte primária, principal desses livros? A Bíblia. Todo ano eu recomendo a leitura de um livro. Esse ano eu quero recomendar a leitura da Bíblia. Leia a Bíblia. O livro que fala sobre casamentos saudáveis é a Bíblia Sagrada. Todos os outros livros que são bênção para a nossa vida, para os nossos casamentos, são extrações da Bíblia Sagrada. Então, se você ainda não está acompanhando o nosso grupo de leitura da Bíblia lá da igreja, peça para ser adicionado lá nos grupos do WhatsApp, mas leia a Bíblia. Esse é o livro do Senhor dos Anéis. É a Bíblia Sagrada. Então, todos os livros que tratam sobre os diversos aspectos do casamento são baseados na Bíblia. Então, tudo que a gente precisa saber sobre a nossa humanidade, sobre os nossos relacionamentos, sobre os nossos casamentos, está na Bíblia Sagrada. Tudo. É só não ter preguiça e ler, né? Tem que ler. O apóstolo João, e aí esse é o detalhe fundamental. O apóstolo João fala de Jesus Cristo. É o verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne. Então toda vez que eu tenho contato com a Bíblia, toda vez que eu sou exposto à palavra de Deus, todas as vezes que nos reunimos lá na celebração da Oceânica, ou num retiro como esse, somos expostos à palavra de Deus, nós somos expostos a Jesus Cristo. É por isso que nós somos transformados. Não é porque o pregador fala bem, não, é porque na ministração da palavra Jesus está atuando na vida da gente. Então, quando a palavra é exposta, somos expostos a Jesus Cristo, o verbo que se fez carne. Então, viver os ensinamentos da palavra é viver intimamente com Jesus Cristo. É a palavra que revela que o meu casamento foi criado por Deus. É a palavra que revela que eu fui criado para crescer, para multiplicar. E muito mais do que isso, que Deus criou o casamento para me santificar. Muita gente acha que o propósito do casamento é só a gente crescer, multiplicar e ficar feliz, né? E volta e meia dançar uma noite sexy. Tem gente que acha que é só isso, mas não, é muito mais. Deus criou o casamento para que eu e você tivéssemos uma oportunidade maravilhosa
de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. O casamento é o tubo de ensaio do cristianismo. Se o nosso cônjuge não nos perceber cristãos, você não vai conseguir ser cristão em lugar nenhum desse planeta. Se a pessoa que dorme com você não vê em você imagem e semelhança de Cristo, não sente o perfume de Cristo em você, teu jeito de falar não lembra Jesus, você não vai conseguir lembrar Jesus em nenhum outro lugar do planeta. E aí Deus providenciou o casamento para que nessa relação a gente tivesse a oportunidade de se treinar no cristianismo e nos tornarmos seres humanos de verdade. Esse é o desejo de Deus, que através dos nossos relacionamentos pautados na sua palavra, a gente se torne dia após dia imagem e semelhança de Jesus Cristo, com alianças fortes. E aí nós só teremos um casamento harmonioso, pleno, uma aliança sólida, se a gente se encontrar com Jesus, conversar com Jesus todo dia. Todo dia, não pode ser um evento pontual na semana, não pode ser um evento religioso, não, Jesus tem que ser real no nosso dia a dia. A gente só vai conseguir amar o próximo com um amor altruísta, um amor que abre mão para o outro, se a gente ficar parecido com Jesus. O casamento é a melhor escola para ensinar isso para a gente, para ajudar a gente a viver isso. Porque não existe próximo mais próximo que o nosso cônjuge. Por isso que é bom a gente treinar no casamento. Então a missão daquele que se casa é fazer o seu cônjuge dar certo nessa missão, se tornar parecido com Jesus. Então não é para a gente ficar cobrando o outro, é para a gente ficar dando força para o outro ficar parecido com Jesus. Não adianta a gente cobrar o outro. A Bíblia já nos revelou isso. Somos criaturas tortas, inclinadas para o erro, para a falência. Então Desilane não precisa me apontar as minhas incompetências, as minhas falências. A gente precisa se ajudar a dar certo, a apontar a gente para o caminho que nos deixa cada vez mais parecidos com Jesus. Essa é a nossa missão principal. Não é fazer feliz. A gente não casa, tem muita gente que casa para ser feliz, mas Deus não criou o casamento pensando nisso. Vou casar porque eles vão ser muitos felizes para sempre. Não. É para a gente ser santo. Pecador precisa ser santo. Santo é ficar parecido com Jesus. Agora, Deus não é contra a nossa felicidade. Deus não é contra a nossa felicidade, mas Ele deseja que sejamos felizes através dEle e da palavra dEle. Não tem outro caminho. Mateus 6, lá no final do Sermão do Monte, Jesus fala para os seus discípulos: busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. O que Jesus fala aí? Todas as coisas serão acrescentadas. Todas. As eternas, as passageiras, as coisas que os outros acham supérfluo, tudo será acrescentado. Ou seja, eu tenho prazer em te deixar bem, pleno, feliz, só que é através da busca do reino e dele em primeiro lugar. Deus não é contra a nossa felicidade, mas ela só se torna real, concreta, se o nosso relacionamento com o Senhor das alianças for saudável, for real, for de verdade. Ame ao Senhor das alianças em primeiro lugar na sua vida e tudo vai ser transformado, tudo vai ser diferente. Agora, de que tipo de amor a Bíblia está falando? Que amor é esse que a Bíblia tanto fala? 1 Coríntios, Paulo fala, o amor que nunca acaba, o amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Que amor é esse que a Bíblia está falando? Pensa aí, qual é a característica principal que nos atraiu e nos atrai até hoje em Jesus Cristo? Amor sacrificial. Amor que abre mão de alguma coisa pelo bem do outro. A Bíblia não fala de um amor qualquer, a Bíblia fala de um amor sacrificial. Um amor que custa caro ser vivido, ser experimentado. Verdadeiro amor é um amor sacrificial, é um amor que custa. Amar de verdade é desejar fazer o bem para uma outra pessoa à custa de algo que te pertencia. Seu tempo, seus sonhos, suas expectativas pertenciam, são ilícitos. Mas você, para amar alguém com esse amor que a Bíblia deseja, você vai, muitas vezes, vai ter que precisar abrir mão do seu tempo, dos seus desejos, dos seus sonhos particulares, das suas expectativas. Amar de verdade é amor sacrificial. É com esse amor que Jesus nos ama. Jesus abriu mão da sua glória, se esvaziou, está abrindo mão de uma série de coisas preciosas. Se humilhou por amor. Jesus abriu mão de sua posição de Senhor e assumiu posição de servo.
Isso é amor sacrificial. Jesus fez coisas por amor que lhe custaram caro. A gente recebeu de graça, mas custou caro. Então, para um ser humano mergulhado em sua natureza caída, amar de verdade não é fácil. É fácil inventar letra de música, cantar sobre isso, declamar poemas sobre isso. Agora, viver isso na sua concretude não é fácil. Para não dizer que é impossível, sem Jesus é impossível. Na verdade, para um ser humano em seu pleno estado de delírio, amar qualquer outra coisa que não seja o próprio ventre é impossível. Porque não é uma inclinação natural da gente. Por isso que a Bíblia trata o amor como um mandamento, é um imperativo. Não é algo natural. Maridos, amai vossas mulheres, é uma ordem. Por quê? O Criador sabe que em função da queda, o que a gente ama mesmo de verdade é o próprio ventre. Por isso que ao cristão é ordenado o amor ao próximo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Você sabe se amar. Use como padrão o amor que você tem a você mesmo. Já está bom. E ama a Deus sobre todas as coisas. Então amar é um imperativo, não é uma sugestão. Não, se der, valia. Não, é uma ordem. Só que a Bíblia está falando desse amor sacrificial. E como que eu consigo doar isso para o meu cônjuge? Como que a gente vai conseguir viver essa experiência de um amor sacrificial, de um amor que custa caro, de um amor que vai fazer com que eu tenha que abrir mão de muitas coisas? Como é que eu vou viver isso? E aí é sempre essa mesma resposta. Só estando entrelaçado com o Deus do amor, com o Deus da aliança, que um ser naturalmente egoísta vai conseguir dar alguma coisa para um outro ser. Porque só estando cheio de Jesus Cristo eu consigo compartilhar algo bom, algo que edifica, algo que abençoa um outro ser humano. Nós somos descontroladamente amantes de nós mesmos, então a gente precisa estar agarrado com Jesus Cristo para poder amar de forma sacrificial. Amor que não se sacrifica não é amor, é apenas interesse, é reciprocidade. Eu te trato bem porque você me trata bem, eu te dou presente porque você me dá presente, eu dou beijinho porque você me dá beijinho, eu dou abracinho, e se você não me der, eu também não dou. Isso não é amor. Isso não é amor, isso é relação de reciprocidade. O verdadeiro amor é sacrificial. Então o Senhor da Aliança, o Senhor dos Anéis, criou o casamento principalmente para nos ensinar isso. Amar desse jeito nos faz ficar parecidos com Jesus. Você amar sem esperar o retorno. Você se sacrificar sem esperar o reconhecimento. Meu irmão, a parada é punk. É uma aventura mesmo. Mas tem que ser vivida com Cristo. Tem que ser vivida com Cristo. Você vai aprender a abrir mão do seu tempo, das suas vontades, das suas expectativas, dos seus sonhos, por amor ao seu cônjuge. E isso vai te fazer ficar parecido com Jesus. Olha que experiência! Então, nossa relação com o nosso cônjuge é um reflexo da nossa relação com Jesus Cristo. Nossa relação com o nosso cônjuge é um reflexo da nossa relação com Jesus Cristo. Só isso aí já era para tirar o nosso sono, a gente ficar uns 3 dias sem dormir. Mas Marco, como que eu vou reproduzir esse amor sacrificial que eu firmei com o meu cônjuge e com Deus no meu dia a dia? A gente só vai conseguir amar nosso cônjuge dessa forma que eu estou falando se a gente estiver encantado por Jesus Cristo. Encantado. Ontem, na apresentação da oficina de família, a gente estava aqui conversando depois e perguntando, vocês perceberam o erro aqui, do passe aqui? Eu falei, nisso a gente estava encantado com a apresentação de vocês. Quando você está encantado, você não consegue enxergar absolutamente nada que não seja a perfeição. Então a gente precisa estar encantado por Cristo. Isso não vai acontecer de uma forma natural, isso tem que ser uma busca intencional. Eu tenho que programar meu celular para tocar no horário tal, para eu orar, eu tenho que programar meu celular para eu ler a Bíblia, eu tenho que me programar intencionalmente para ser amigo íntimo do Senhor, para estar encantado com o Senhor. Então eu só me encantarei dia após dia, ano após ano, do meu cônjuge. Como que um casamento, uma aliança vai se sustentar 20, 25, 30, 40, 50 anos? Com um encanto, não é com vem, não, é com encanto.
Com aquela alegria que a gente estava vivendo ontem aqui. Um encanto. Como que, se não for através desse encantamento por Jesus Cristo? Primeira aplicação, então vamos às aplicações. Anote aí. Para a gente viver encantado por Jesus Cristo, a gente precisa viver encantado pela sua palavra, pelas Escrituras. Se Ele é o verbo, se Ele é a palavra, se quando a gente lê a Bíblia a gente tem contato com Ele, então para estar encantado por Jesus Cristo, eu tenho que me encantar pela sua palavra. Eu tenho que ler a palavra, eu tenho que me programar intencionalmente para ter contato com ela, para conhecê-la, para mexer nela toda hora. Então é através desse encantamento pela palavra de Deus que Jesus nos transforma. A exposição do Evangelho de Deus nos salva. Ontem, um testemunho das células, que coisa maravilhosa. A Rosário dando testemunho na célula, que ela começou a ler a Bíblia, ela fazia parte de uma outra expressão de fé, começou a ler a Bíblia para ter como contra-argumentar com os crentes. Imagina, meu marido vai virar crente, que loucura! Eu preciso conhecer esse negócio para contra-argumentar. E ela sozinha, em casa, lendo a Bíblia, teve um encontro ficou encantada com Jesus Cristo. Aleluia! É isso mesmo. Quando a gente tem um contato com a palavra, quando a gente começa a ler a palavra, às vezes até com uma intenção equivocada, ele se revela, ele nos transforma, ele muda a história da gente. Portanto, conhecer o Evangelho é você conhecer Jesus Cristo. E Jesus ressuscitado, Jesus vivo, é uma experiência mística com as energias cósmicas, não sei o que lá. Não, é Jesus Cristo vivo. Portanto, conhecer o Evangelho é conhecer Jesus Cristo. Aceitar o Evangelho, viver o Evangelho e viver Jesus Cristo. Agora, negar o Evangelho também é negar Jesus Cristo. É negar a única pessoa capaz de te transformar num ser humano. Se você nega o Evangelho, você está negando a única pessoa capaz de salvar você de você mesmo. A única pessoa capaz de salvar o seu casamento. Que sem ele já está fadado à tragédia, ao insucesso, à falência. Então não é teologia que nos transforma. Talvez, que pena. Não é a denominação que nos transforma. Não são as muitas reuniões que você deve ir. Não é isso que nos transforma. Não é o ativismo na igreja que nos transforma. Não é o nosso cônjuge que nos transforma. A única pessoa capaz de mudar você e o seu cônjuge para melhor é Jesus Cristo. Amém? É o contato com a palavra de Deus. Vamos ler a palavra então, Salmo 119, versículo 7. Salmo 119, versículo 7. Davi, um homem do Novo Testamento que foi achado no Antigo. Esse homem estava no Novo e levaram ele para o Antigo. Olha o que ele escreve, Salmo 119, 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma, fortalece, restaura. Não? Estou no 7? 19. Não, Salmo 119, versículo... Salmo 19. Esse você está lendo. Ah, tá, perdão, botei um número a mais aqui. Perdão. Salmo 19, versículo 7, a lei dos... Aí você presta atenção em mim, depois a gente vai lá para o 119. Era muito número, eu não sou muito bom em português. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma, fortalece, restaura a nossa alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. O que nós somos? Inexperientes. Por mais que você esteja na sua segunda experiência matrimonial, com essa pessoa que você está vivendo agora, você é um inexperiente. Então a lei do Senhor é perfeita, ela vai revigorar a alma, ela vai te fortalecer, ela vai realinhar os seus sentimentos, os seus afetos. O testemunho do Senhor, aquilo que Ele fala sobre o caráter dele, é digno de confiança. E vai tornar você sábio, vai tornar o inexperiente sábio. Meu irmão, só o oleiro consegue mudar a forma do barro. O barro não consegue se mudar. Faz uma alcinha aqui para mim. Não dá, é o oleiro que tem que mexer. Só o Senhor dos Anéis muda aqueles que firmaram uma aliança com Ele. Ele é um gentleman também, ele não vai mudar aquilo que ele não quer se relacionar com Ele. Você jamais conseguirá mudar o seu cônjuge, não é maldição de Balaão não, tá? É revelação bíblica. Você não vai conseguir mudar o seu cônjuge, mas você consegue se mudar, você consegue ser transformado se você tiver um contato íntimo com Jesus Cristo.
A gente não consegue mudar o outro, mas a gente deve chamar o outro para perto de Jesus. A gente deve ser um facilitador para que o outro também esteja perto de Cristo. Só Jesus muda a gente, e só Jesus muda o outro. E Ele muda o nosso presente e a nossa eternidade. Olha que bênção, aleluia. Só o Senhor dos Anéis transforma a gente para melhor. A gente que está com a aliança com Ele. E aí a gente precisa se perguntar, vocês que estão aqui nessa manhã, vocês firmaram uma aliança com Jesus? Avalie seu casamento. Como saber se somos amigos de verdade do Senhor das Alianças? A gente precisa se perguntar se de fato amamos mais a Jesus do que a nós mesmos, do que ao nosso cônjuge. Às vezes as pessoas têm uma relação de idolatria com o cônjuge. A gente tem com o filho, alguns têm com o próprio cônjuge. E a gente precisa amar Cristo sobre todas as coisas. E aí a gente conhece a palavra de Deus e a busca intencionalmente, todos os dias. A gente busca obedecer a palavra todo dia. Se avalie a sua relação com Jesus. Se a nossa devoção a Cristo não está saudável, dificilmente a nossa relação matrimonial vai estar. Se a nossa devoção, se o nosso viver para Cristo não é real no nosso dia a dia, a nossa devoção para o nosso cônjuge não será real. Não será real. A gente não vai conseguir manter íntegra a nossa aliança com o nosso cônjuge se a gente não cultivar um relacionamento íntimo e diário com Jesus. Então não se esqueça, para se encantar por Jesus Cristo, para estar constantemente encantado, deslumbrado por Jesus Cristo, a gente precisa estar deslumbrado, a gente precisa estar encantado pela sua palavra. Segunda aplicação, não adianta só ler a palavra. Para a gente manter esse encanto na leitura, a gente precisa de obediência. Você precisa obedecer a palavra. Você precisa colocá-la em prática. Agora ore pelo pregador para torcer para ver se a gente está na passagem certa. Salmo 119. Ai, Jesus. Versículo 1. Vamos ver se eu vou ler a mesma coisa que você está lendo aí. Se você ama Jesus e obedece a palavra dele, olha o risco que você está correndo. Como são felizes, estamos juntos? Oh, aleluia! Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam, não praticam mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Até aqui. Então, meu irmão, a gente precisa obedecer. Não existe relação saudável, não existe aliança saudável, não existe cristianismo saudável sem obediência, sem a intencionalidade de viver o que a gente lê. É só associando o conhecimento com a obediência que a gente vai permanecer num relacionamento saudável com Cristo, encantado por Jesus e pelo nosso cônjuge. À medida que a gente lê a palavra e obedece a palavra, a gente fica ainda mais encantado pelo nosso cônjuge. A Bíblia é romântica, é apaixonante. O próprio Jesus deixa isso bem claro. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. E aí a consequência disso é o que a gente leu aí no início do Salmo 119. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Aí ele repete, como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Queridos, Deus não tem nada contra a nossa felicidade. Vocês percebem como que ela está associada ao viver com Ele e ao obedecer a palavra dEle? Isso jamais acontecerá se não for através dEle, através da obediência à palavra dEle. Muitas vezes um casamento é abalado ou destruído por causa desse desejo tirânico de ser feliz. Eu quero ser feliz, não estou mais me sentindo feliz, essa pessoa não me faz mais feliz. Não vai ser nunca, né? Pode botar um exército de pessoas para atender suas expectativas, que você vai continuar sem ser feliz. E aí ele continua no versículo 8. Os preceitos do Senhor são justos
e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. A palavra nos ensina como a gente viver e fala, ó, ela vai trazer luz, você vai conseguir até enxergar tudo numa perspectiva melhor, diferente. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Qual a recompensa? Como são felizes os que lhe obedecem. Estou mixando o Salmo 19 com 119. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos de todo o coração justo. Então, meu irmão, a obediência à palavra é sine qua non, é fundamental, é crucial para a gente ter uma vida de encantamento por Jesus. Ela me livra dos meus abismos, ela me livra dos meus egoísmos. Agora, a gente precisa buscar intencionalmente viver guiado, pautado pela palavra. Ela nos protege do dia mau, da tempestade que virá. Jesus fala isso lá em Mateus 7, 24, ele diz, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando a tragédia invadir a sua casa, quando um problema, quando aquele diagnóstico, quando você abrir o envelope e tiver uma notícia muito ruim, aquele que pratica as minhas palavras é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, não vai ser abalado, porque tem uma fé sólida, tem um relacionamento sólido com o Senhor das Alianças, é um casamento sólido. Não existe cristianismo saudável sem obediência à palavra. Eu sei que é uma informação óbvia, mas a nossa alma precisa ouvir isso constantemente. Porque nós somos tentados a viver um relacionamento com Jesus de faz de conta, uma brincadeirinha gospel, uma palhaçada gospel. Vem para a igreja, levanta a mãozinha, canta a musiquinha, abraça o irmãozinho, dentro de casa é um satanás. Às vezes até Satanás tem medo do cara. Quando o nego expulsa, ele até dá glória a Deus, está tentando sair desse corpo um tempo. E o bicho é ruim. Então, a gente não pode viver essa bobagem assim, religiosa. E todos os seres humanos se relacionam com Cristo. Todos os seres humanos. Mateus 12, 30, Jesus fala: quem não é por mim é contra mim. Não tem ninguém neutro, não tem um ser humano neutro. Quem não é por Jesus é contra Jesus. Ou seja, todo ser humano é uma criatura tel-referente. A gente está sempre se relacionando com Deus, ou no estado de submissão, ou no estado de rebeldia. Até os descrentes, até aquele que não crê em nada, que não crê em Deus, é tel-referente. Muitos mantêm com ele uma relação de rebeldia, alguns uma relação de submissão. Ou seja, o que nos identifica como cristãos, como seguidores de Cristo, é a gente estar submisso à sua palavra. É a gente viver em obediência à sua palavra. Ser obediente. Por quê? Só Jesus sabe o que é melhor para a gente. A Bíblia fala que o nosso coração é desesperadamente corrupto, enganoso. Então quem é que sabe o que é melhor para a minha vida? Meu Criador, Jesus Cristo. E quanto maior a nossa devoção, a nossa obediência, maior será o nosso encantamento por Ele, pelo nosso cônjuge. Isso fortalece os afetos, a parceria, a intimidade, a confiança, os passos na dança. Casal que dança bem junto, porque está com os afetos ali saudáveis, com uma intimidade. Deus curou todas as artroses, né? C.S. Lewis fala uma frase encantadora, preste atenção no que C.S. Lewis fala sobre isso. Olha o que ele fala: quando eu aprender a amar a Deus melhor do que a minha esposa, eu passarei a amar a minha esposa melhor do que eu faço agora. Quando as primeiras coisas são colocadas em primeiro lugar, as segundas não são suprimidas, mas aumentadas. Vou ler novamente. Quando eu aprender a amar a Deus melhor do que a minha esposa, eu passarei a amar minha esposa melhor do que eu faço agora. As primeiras coisas são colocadas em primeiro lugar, as segundas não são suprimidas, mas aumentadas. Amém? Dedique-se ao Senhor, dedique-se à obediência à palavra dele. Terceira aplicação: se é para a gente obedecer a palavra, a gente jamais, nós não podemos relativizar a palavra. Então, não relativize a palavra. Você vai perder o encanto por Cristo, você vai perder o encanto pelo seu cônjuge, pelo seu próximo, se você relativizar a palavra.
Não corrompa o caminho estreito. Se o caminho é estreito, ele não pode estar fácil de você andar. Se está fácil ser cristão, meu irmãozinho, fique preocupado. Não relativize nenhum ensinamento da palavra. E sabe como identificar quando a gente está começando a relativizar a palavra de Deus? Normalmente, a gente começa a murmurar, a gente encontra mais motivos para reclamar do que para agradecer. A gente ouve uma pregação, uma exortação, uma chamada de atenção e fala: eu não entendo dessa forma. O que o pastor está explicando tem nada a ver. Tem nada a ver. Já ouviu gente falando isso? Tem nada a ver. O que tem? Bom, experimenta. Essa parte da Bíblia caducou. Imagina, Deus escreveu um negócio eterno, ó, esquece essa parte aqui que caducou, tá bom? Tem crente falando isso. Os pastores dessa igreja estão muito fechados com a Bíblia. Tudo que a Bíblia fala, eles estão ensinando. Aí, se você se pegar falando isso, é sinal que você está relativizando a palavra. Está mal, né? Está mal. Está mal. Meu irmão, o que era pecado no Gênesis, continua sendo pecado hoje. Então valorize. Se os seus pastores estão fechados com a Bíblia, valorize isso. Ore para que eles não se afastem da Bíblia. Ore por eles. Antigamente a gente falava para as pessoas: procure uma igreja mais próxima da sua casa. Hoje a gente não pode mais falar isso, porque tem mais igreja que casa. Hoje você tem que procurar uma igreja mais próxima da Bíblia. Então não relativize a palavra. Você vai enfraquecer a sua fé, você vai enfraquecer seu casamento, você vai destruir a sua aliança. Não adultere os valores do reino, porque você vai adulterar todos os outros valores. Então não relativize a palavra. Deus não te chamou para ser popular. Tem gente que às vezes quer ser politicamente correto, para não, vou escandalizar meu amigo não crente aqui no ambiente de trabalho. Meu irmão, Deus não te chamou para ser popular. Deus não te chamou para ser um crente modernoso. Deus te chamou para ser santo, para ser parecido com Jesus. Algumas pessoas vão te amar e algumas pessoas vão te odiar. Em alguns lugares você vai ser mandado embora do emprego por causa do amor a Cristo. Alguns parentes não vão mais te querer na noite de Natal porque você ama Jesus. E não enche mais a cara com eles. Não fica mais olhando o traseiro das suas parentes nas noites de festa de família. Porque você fez igual a Jó. Você fez um pacto com seus olhos de não olhar mais de forma impura para as suas irmãs. E aí, algumas pessoas vão te amar por causa disso e outras vão te odiar, não vão querer mais você perto. Então não fique preocupado em ser popular, não. Quarta aplicação, estou acabando, a trilogia está acabando. Já pode dar um aleluia aí. Aleluia, Jesus. Quarta aplicação, para a gente permanecer encantado por Jesus e pelo nosso cônjuge, a gente precisa servir. Você precisa amar servir. Se o amor é sacrificial, o amor sacrificial é aquele que serve. Se o alvo do nosso casamento é a imitação de Cristo, ele foi o líder servo, é o mestre que veio para servir. Como que os seus imitadores não serão servos? Então eu tenho que amar servir. O verdadeiro amor sacrificial é o amor que serve. Quem ama se sujeita ao outro. Então no casamento a gente treina isso. Você vai servir ao seu cônjuge para aprender a servir aos seus irmãos. É dentro de casa que eu aprendo a servir a igreja, na igreja. Então quem ama vai se sujeitar, vai servir o outro. E isso vai extrapolar para a comunidade da fé. Você naturalmente você vai começar a servir dentro da sua comunidade de fé. Então alianças saudáveis amam a comunhão com a igreja. Amam servir. Jesus ensinou isso, Mateus 23:11. O maior entre vocês deverá ser servo. Então pergunte para o seu cônjuge e depois para o seu pastor, aonde você pode ser mais servo. Mas primeiro em casa. Eu quero que você treine em casa para não dar cabeçada na igreja. Treine em casa, com o seu cônjuge. Faça tudo com excelência. Lave a louça com excelência. Não deixe aquela gordura agarrada lá de jeito nenhum. Tire o cocô do quintal com excelência.
Até aquele carocinho menor, tira. Faça tudo com excelência. E aí você vai treinando em casa para ser um servo dedicado na igreja. Meus irmãos, a minha vida e meu casamento com a Islane mudou radicalmente quando a gente priorizou o serviço. Quando a gente se apaixonou, se encantou em servir a nossa comunidade. Quando a gente decidiu intencionalmente se envolver com a vida das outras pessoas. Casamento que vira uma ilha já está doente, já é uma patologia. Aqueles casamentos em si mesmados, que não se relacionam com ninguém, não tem um grupo de amigos, são impenetráveis. Está ruim, é uma patologia isso. E aí quando a gente começa a servir, quando a gente começa a se envolver com a comunidade da fé, quando a gente começa a perceber que as nossas orações, a gente tem orado e intercedido mais pelas outras pessoas que pelos nossos próprios problemas, isso muda o nosso casamento, muda a vida da gente. Quando a oração da gente muda, é sinal que você está começando a andar com o Senhor dos Anéis. Isso fortaleceu a nossa fé, fortaleceu o nosso casamento, nosso relacionamento com o Senhor. Quando a gente passa a doar mais da nossa vida para as outras pessoas, a gente vai ficando mais parecido com Jesus. Amor sacrificial. Então não existe casamento forte, saudável, uma aliança impenetrável de gente que não gosta de gente. Como é que pode? O cara é cristão e não gosta de gente. Ai, pastor, eu detesto aquele momento que você manda abraçar as pessoas. Passa perfume, escova o dente, vai ser mais agradável. Às vezes a pessoa está constrangida, eu não escovei o dente, não passei perfume, o cara vai vir me abraçar, então escove os dentes. Tem até escovinha no kit. Nós fomos chamados para servir. Se o nosso Deus abriu mão da sua posição de Senhor e assumiu posição de servo, é para que dá um exemplo para a gente, para a gente ser servo. Então, o que enfraquece um casamento e, consequentemente, enfraquece uma sociedade é a gente viver longe dos pressupostos do Criador, a gente viver baseando a nossa vida nesse humanismo vigente, nos nossos achismos. Quando a gente não tem a Bíblia como a nossa única referência para a vida da gente, aí as nossas alianças vão ser frágeis, a sociedade se transforma num ambiente frágil. Então, quando eu abraço radicalmente essa aliança com o Senhor, uma porção de coisa acontece. Eu posso pontuar duas para vocês, para a gente encerrar. Duas coisas que o Senhor nos proporciona quando a gente começa a viver intimidade com Ele: descanso e expectativa. Ouvi isso do Ronaldo Lidório, eu fiquei encantado. Vou repetir o máximo que puder nas pregações que me derem espaço para repetir isso. Descanso e expectativa é algo que o Senhor das alianças nos proporciona. Descanso por quê? À medida que eu me relaciono com Jesus, eu descubro que a força do meu braço não serve para nada. Eu não tenho controle de nada. Eu não tenho controle nem do ar que eu respiro, do que está acontecendo na minha fisiologia nesse momento. Se daqui a alguns instantes eu vou ter uma parada cardíaca, eu não tenho controle de nada. É Ele quem faz o cordão de 3 dobras. Amém? É Ele quem dá força, que dá liga. Eu aprendo que eu nunca fui e nunca serei o condutor de nada, o controlador de nada na minha vida. Sempre foi Ele. É sempre o poder dEle. É sempre a regência e a gerência dEle. Jesus me ensina a descansar nos seus braços. Aleluia. A ansiedade, meus irmãos, cobra um preço muito caro. A ansiedade nos enlouquece, a ansiedade nos rouba a alegria, a ansiedade nos rouba cabelo da cabeça. A ansiedade é uma desgraça. E aí, à medida que você se relaciona com Ele, Ele vai falando: cara, descansa. Entregue as suas ansiedades para Deus, porque é Ele que tem cuidado de nós. Então a ansiedade cobra um preço muito caro. Descanse no Senhor. Então a primeira coisa que a gente ganha é o descanso. Você aprende que não tem controle de nada. Então relaxa, amigo, relaxa, descansa no Senhor. E o segundo efeito que o Evangelho produz na vida da gente é a expectativa. É a santa e maravilhosa expectativa. É a gente viver com a expectativa do agir de Deus. Se eu não posso nada, com Jesus eu posso tudo. E aqui, meu irmão, não é discurso triunfalista, não é isso. É uma constatação maravilhosa. Se sem Jesus não acontece nada, com Jesus tudo pode acontecer. Eu posso crer e afirmar que com Jesus não há um coração endurecido que Jesus não possa quebrantar. Não há um casamento tão morto que Jesus não possa ressuscitar. Não há uma família tão desfeita que Jesus não possa restaurar.
Não existe um problema tão grande que Jesus não consiga solucionar. Qualquer problema pode ser resolvido com Jesus Cristo, amém? Qualquer problema pode ser resolvido com Jesus. Então não importa o que você fez, não importa o que fizeram a você, o que é importante é o que em Cristo ele quer fazer na vida da gente, ele pode fazer na vida da gente. Que expectativa maravilhosa, que jeito de viver a vida maravilhoso. O que a gente ouviu domingo lá na pregação do pastor Henrique, de um Deus que está o tempo todo surpreendendo a gente. Viver na expectativa de ser surpreendido constantemente pelo Senhor. Que expectativa maravilhosa. Até para aqueles casamentos que já estão maneiríssimos, bênção pura, que as alianças estão fortes, estão saudáveis. Até para você que está num casamento assim, com a bênção do Senhor dos Anéis, tudo ficará ainda melhor. Amém? Vamos orar?